Olá, muito boa noite. Segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020, o RF News está começando. Confira comigo os destaques do dia. Fim de semana de restrições no estado de São Paulo. Mesmo na fase vermelha, muitos não respeitaram as regras e pancadões aconteceram na capital e também no interior. No sul de Minas, família de Campinas precisou ser resgatada durante uma pescaria numa represa. A correnteza levou o barco em que estavam e helicóptero ajudou no salvamento. No barco estavam 5 pessoas da mesma família. Durante o passeio pela represa, o grupo foi surpreendido por uma forte correnteza. Tragédia na noite de Natal em Santa Bárbara do Oeste. Menina de apenas 12 anos é morta com um tiro disparado pelo irmão. O rapaz, de 18 anos, assumiu a autoria do disparo e foi autuado por homicídio culposo. Tem jornalismo cidadão, terreno abandonado no Jardim Santa Rosa, em Campinas, gera reclamação. Morre aos 74 anos José Luiz Carboni. Ex-treinador marcou história na Ponte e no Guarani. Sempre foi um paizão, ele era muito ligado aos 5 filhos, assim, todos têm muita referência nele. E hoje, mais 500 mil doses da vacina Coronavac chegaram ao Instituto Butantan. A expectativa é que até o fim do mês, São Paulo tenha 10 milhões e 800 mil unidades do imunizante. Estas e outras notícias agora no RF News. O fim de semana foi marcado por aglomerações e desrespeito à quarentena em diversas cidades do país. Foram muitos flagrantes. Uma festa clandestina com mais de 1.000 pessoas foi fechada em um bairro nobre de São Paulo que estava na fase mais rígida de restrição. Tiroteio, briga e aglomeração. Tudo isso em plena pandemia. Nas ruas da Zona Leste de São Paulo, pancadões reuniram milhares de pessoas sem qualquer proteção. Entre a multidão, dezenas de motociclistas fazem manobras proibidas. Muitos deles sem capacete. Esse homem sobe numa viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego. Numa ação para dispersar o movimento e pôr fim aos bailes funk, policiais militares perseguem um jovem em cima de uma moto, mas ele não obedece à ordem de parada. As buscas continuam, inclusive na contramão. Pouco depois, o jovem larga a moto e corre, até que a polícia consegue localizá-lo e detê-lo escondido numa casa. Além da moto que ele usava, produto de furto, foram apreendidas outras 32 motocicletas e 2 carros durante a operação. Mas não foi só na periferia que houve desrespeito ao isolamento social. Mesmo com todas as regiões do estado em alerta por causa do número de casos, internações e de mortes devido à Covid-19, entre o dia de Natal e ontem, vários estabelecimentos comerciais descumpriram as medidas restritivas da fase vermelha do Plano São Paulo. Essa balada, com mais de 500 frequentadores, foi interditada no centro da capital. A casa vai ser interditada e vai ser autuada. Na Zona Oeste, essa outra casa noturna tinha mais de 1.000 pessoas no salão. Com a chegada das equipes da Guarda Civil Metropolitana, elas foram obrigadas a sair. O local estava abarrotado de pessoas, na sua maioria sem as devidas proteções contra o Covid-19, 90% sem máscara. Maioria sem camisa, suando muito, o local estava muito quente. O momento não é para isso, né? O vírus está vindo com mais força aí, e a probabilidade de infecção é muito maior numa situação dessas. 3 homens que seriam os responsáveis pelo evento foram encaminhados à delegacia e a casa interditada. Em Americana, no interior do estado, a vigilância sanitária autuou os organizadores desta festa clandestina com 250 pessoas. Em Santos, no litoral paulista, um bar e um espaço de eventos foram multados em R$10 mil cada por descumprirem medidas de proteção. De 1º de julho até a primeira quinzena de dezembro, a Vigilância Sanitária Estadual aplicou mais de 1.200 multas. Mas nada disso parece conscientizar quem faz festa diante de quase 200 mil mortes causadas pela Covid-19. O povo se conscientize de que
essa pandemia não é brincadeira, né? Muita gente infectada, muita gente faleceu por conta do Covid e nós estamos aqui para que isso não aconteça. Infelizmente, ainda falta muita conscientização, né? Como vocês viram na reportagem, no interior de São Paulo também teve aglomeração. E em Limeira, mais uma vez, moradores do bairro Ernesto Kiel tiveram que lidar com o chamado pancadão. Vinícius Boer tem as informações pra gente. Vinícius, boa noite. Oi, Mari, boa noite para você, para todo o nosso público. É verdade, os pancadões marcaram também o último fim de semana de 2020 aqui no interior de São Paulo. E nós recebemos, inclusive, vídeos que mostram bem a situação no Ernesto Kiel, que é um bairro mais periférico aqui da cidade. Esse pancadão aconteceu no cruzamento entre as ruas 8 de março e a Belarmino Paixão dos Santos. E esses vídeos, Mariana, já dizem por si só: som alto, barulho de motos e o mais preocupante, que é a concentração de pessoas, principalmente de adolescentes e jovens que ignoram completamente o uso da máscara e também a distância segura de 1,5 metro. E a gente sabe que as autoridades em saúde alertam a população jovem que muitas vezes pode carregar esse vírus e transmitir para outras pessoas do grupo de risco, pessoas que muitas vezes moram sob o mesmo teto, os avós, os pais, os tios. E esses flagrantes foram tão absurdos que repare que a festa rolou até às 6h23 do dia de Natal. Ainda segundo essa telespectadora da Rede Família que nos encaminhou o vídeo, o pancadão também rolou durante o fim de semana, para ser mais preciso, de sexta para sábado. Nossa equipe, é claro, entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que não recebeu nenhum tipo de denúncia formal sobre a situação do Ernesto Kiel. E aí a gente reforça que quando isso acontece no seu bairro, você não só pode, como deve acionar as autoridades. Então o número da Polícia Militar é 190 e o da Guarda Municipal 153. Nós cobramos também como é que vai ser a fiscalização no próximo fim de semana, já que tem também véspera de Ano Novo, e a Polícia Militar disse que vai redobrar aí os cuidados, a fiscalização. Então quem tiver aí no bairro alguma situação pode e deve denunciar. Mariana. Muito obrigada, Vinícius, pelas suas informações e com certeza é preciso entrar em contato com a polícia. Uma boa noite para você, para sua equipe. Infelizmente, muitas pessoas e principalmente os jovens não se conscientizam com relação a esses riscos, né? E milhares de pessoas aglomeradas e sem máscaras. O flagrante foi feito durante um show do DJ Renan da Penha no Rio de Janeiro, também por lá, viu? As imagens não repercutiram nada bem e o músico teve que se explicar para os seguidores. A casa de shows está lotada. São milhares de pessoas aglomeradas e sem máscaras curtindo um show de funk. Uma das atrações era o DJ Renan da Penha. Com o aumento nos casos da Covid-19, as imagens não repercutiram bem. DJ Renan da Penha foi criticado e se defendeu nas redes sociais. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar que é errado fazer show na pandemia, coisa e tal, mas infelizmente foi coisa que eu não escolhi, como meus 25 funcionários também não escolheu. E essa rapaziada precisa trabalhar, não podemos virar as costas para isso. A Prefeitura do Rio, por meio da Vigilância Sanitária, informou que notificou o responsável pelo evento e agora o aguarda para prestar esclarecimentos. Desde o início da pandemia, em março, a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização interditou 258 estabelecimentos e aplicou 184 multas. A casa de show informou que trabalhou com 50% da capacidade de ocupação, ou seja, aproximadamente 3.000 pessoas, e que respeitou todas as exigências dos órgãos sanitários. Mas na pista ou nos camarotes, ninguém parece se importar com as recomendações. As imagens falam por si, né? Muita irresponsabilidade. E 12 cidades do estado de São Paulo não cumpriram as medidas do decreto do governo de restrição do comércio e mantiveram as atividades seguindo as normas da fase amarela. Com isso, as praias ficaram cheias nesse fim de semana. O governo do estado prometeu enviar uma lista com o nome das cidades para o Ministério Público para que alguma medida seja tomada. Entre as cidades que não cumpriram o decreto estadual estão Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente, São Sebastião,
Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela. Por isso, muitas praias ficaram lotadas durante o último final de semana. Hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro saiu de Brasília com destino ao Guarujá. Ele deve ficar na cidade até o dia 4 de janeiro. Desde que assumiu a presidência, Bolsonaro costuma passar os períodos de descanso no Forte dos Andradas. Como é uma viagem informal, não há previsão de agenda. E uma família de Campinas passou por momentos de pânico durante uma pescaria em uma represa no sul de Minas Gerais. O barco em que estavam foi surpreendido pela forte correnteza e só não desceu rio abaixo porque bateu na pilastra de uma ponte e um helicóptero ajudou no resgate. No barco estavam 5 pessoas da mesma família, entre elas uma criança de 8 anos. Durante o passeio pela represa, o grupo foi surpreendido por uma forte correnteza. Quando nós vimos que não tinha como passar, a gente tentou voltar, mas aí já era tarde, o barco bateu na lateral da ponte, começou a entrar água, apagando o motor. Foi aí que a gente tentou segurar o barco e não conseguiu. A criança e 2 adultos foram resgatados por populares que socorreram os turistas com uma corda. Mas um homem de 68 anos e a filha dele de 43 não conseguiram sair do barco. A embarcação bateu e girou. Só conseguiu parar em uma pedra, onde as 2 pessoas ficaram ilhadas. Os bombeiros registraram o resgate com a ajuda do helicóptero. Sempre quando você estiver na embarcação, não só embarcação, em algum local, que você esteja pescando, que você não conheça, utilize o colete. Não exceda a quantidade de pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família teve sorte porque a força da água poderia ter causado o afogamento das vítimas. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático revelam que, em média, 15 brasileiros morreram afogados por dia em 2020. 70% foram afogamentos em rios e represas. A maioria desse tipo de morte ocorre porque os banhistas ignoram os riscos e não sabem como agir em situações de risco. A família saiu de Campinas, interior de São Paulo, para passar o Natal em uma pousada em Areado, no sul de Minas Gerais. Depois do susto, reconhecem que nasceram de novo. A gente tem que ser mais prudente, né? Primeiro tentar ver para onde que a gente vai, antes de entrar num lugar que é desconhecido, ter mais atenção. Com certeza, né? No interior de São Paulo, mais uma vez, as chuvas deste fim de semana causaram estragos. As imagens feitas por um motorista que passava pelo local mostram a Avenida Prefeito Abdo Najar, em Americana, tomada pela água. A chuva, que ocorreu na tarde deste domingo, deixou parte da via alagada. Houve também desbarrancamento na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, na altura do quilômetro 128, sentido capital, na região do bairro Cidade Jardim, também em Americana. A estrada teve que ser bloqueada e durante todo o dia de hoje, motoristas tiveram que recorrer a um desvio. Bom, falando em chuva, vamos saber como fica a previsão do tempo para essa terça-feira, dia 29 de dezembro, nas cidades aqui da nossa região, da cobertura da Rede Família, começando por Limeira. A máxima em Limeira prevista para essa terça-feira é de 30 graus, com mínima de 20 e há chance de chuva. Aliás, não só em Limeira, também em Campinas, em Indaiatuba, Jaguariúna e Paulínia deve chover. As máximas giram em torno de 29 e 31 graus e as mínimas entre 20 e 21. Umidade relativa do ar na casa dos 50% a 45%. Então, muita atenção. Sempre essas chuvas de verão é que tem surtido aí alguns prejuízos. E a seguir, menina de 12 anos é morta na noite de Natal em Santa Bárbara do Oeste por um tiro disparado pelo irmão. E tem jornalismo cidadão. Terreno com mato alto preocupa e atrai bichos peçonhentos em Campinas. Não sai daí, eu volto já.